Gente, turminha do nono ano, que prazer imenso aqui retomar as aulas de forma remota, né? Ou seja, à distância com vocês. Sinto uma saudade enorme, enorme de estar aí, de estarmos, né, juntos, mas é um momento que serve também para refletir, né? E a gente não pode desistir, por mais que a situação seja difícil, a gente não pode desistir. Temos que continuar acreditando que tudo vai dar certo e unidos, né? E também fazendo a nossa parte, se cuidando, é, é, se mantendo em casa, estudando, ao lado da família, que é o porto seguro, né? E assim a gente vai vencer essa pandemia aí, essa batalha, e a gente vai ser ainda muito feliz, mais feliz, né, do que já fomos, certo? Então eu espero que todos estejam fazendo a sua parte, principalmente, né, no estudo também, porque é, é de grande importância isso aí, né? Define o futuro de vocês, de cada um. E isso você pode contar conosco, né? A escola, os professores, a coordenação, né? A Michele e todos os demais e a sua família, certo? Então vamos nos unir contra essa pandemia e voltarmos aí mais fortes ainda. Então estou com muita saudade e vocês, espero vê-los logo e a gente voltar aí à nossa rotina normal, ok? Bem, eu fiz uma revisão aqui para a prova de vocês sobre orações reduzidas, que é uma parte em que a turma tem muita dificuldade, né? É um calo aqui, é um calo no pé de muitos alunos. Eu vou resumir para vocês o que é uma oração reduzida, o que é uma oração desenvolvida, para que vocês aí venham aprender. Mas se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato lá pelo WhatsApp, ou então deixe um comentário lá no canal da escola para a gente tirar as suas devidas dúvidas, certo? Eu não quero ninguém com dúvida, não. Então vamos lá. Primeiro, orações subordinadas. O que é uma oração subordinada? O que é algo subordinado? Quando a gente fala em subordinação, significa que algo depende de alguma coisa. Por exemplo, se eu digo que você é subordinado ao seu pai, você não depende dos seus pais para nada? É claro que não. Então, se você depende dos seus pais para comer, para comprar um presente, para pagar a sua escola, comprar seus livros, então você é subordinado aos seus pais. Assim acontece com as frases também. Existem frases que não dependem de outra, por exemplo, as orações coordenadas, mas também existem frases que só têm sentido se tiver outra. Por quê? Porque ela é dependente, tá certo? É o que a gente chama de oração principal e oração subordinada, tá certo? E dessas orações subordinadas surgem o quê? As subordinadas reduzidas, porque existem as orações subordinadas reduzidas e as orações subordinadas desenvolvidas, mas a gente vai ficar com as subordinadas reduzidas. Eu vou só botar algumas desenvolvidas aqui para você fazer a diferença, tá certo? Para você diferenciar, ok? Mas se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Outros slides também eu vou sempre adiantar, né, para a gente passar logo, para eu dar o máximo de informação para vocês. E se vocês precisarem aí desses slides, eu posso até botar no grupo lá do WhatsApp, ou então aí eu passo para a professora Michelle e ela passa para vocês, tá certo? Então vamos lá. As orações subordinadas podem ser o quê? Podem ser substantivas, podem ser adjetivas e também ou, né, adverbiais. As substantivas são seis, tá certo? São substantivas subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Já as adjetivas só são duas. Quais são? A explicativa e a restritiva. E as adverbiais são nove orações subordinadas adverbiais, que são quais, professor? Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, temporal e proporcional. Cada uma tem uma característica, embora todas sejam subordinadas, cada uma vai ter uma característica diferente, tá certo? Diferente enquanto
a sua conjunção, enquanto ao seu sentido, tá certo? Então, por exemplo, a substantiva é introduzida por... Mas que conjunção? Que pode ser adjetivas. Já as adjetivas são... Eles se relacionam com o termo anterior. E eu posso trocar, tá certo? Qual e suas... e as orações subordinadas adversas tem ativa. E se for indicar um nominal, um predicado envolvida, certo? Ou não na sua vida. Sem a conjunção, certo? E as reduzidas, aquelas que não precisam de conjunção, tá certo? Então, vá com isso para a sua prova. Eu botei até aqui um exemplo para vocês. Olha só, as orações reduzidas. Existem três tipos de orações reduzidas. As reduzidas de infinitivo, as reduzidas de gerúndio e as reduzidas de particípio. As reduzidas de infinitivo são aquelas que terminam em R, tá certo? Por exemplo, amar, partir, querer, vender, dançar, estudar, casar, tudo terminou com quê? Com R. Quando termina com R, eu chamo isso de infinitivo, tá certo? E quando termina, quando é que eu vou chamar de gerúndio? Quando terminar em NDO. Quando terminar em NDO, eu digo que ele está na forma nominal, que a gente chama de gerúndio, que são aquele, eu pego esses mesmos verbos e terminam aí, boto a terminação em NDO. Exemplo, amar, amando, partir, partindo, querer, querendo, casar, casando, vender, vendendo, tá certo? Então, esses aí são os gerúndios que terminam em NDO. E também pode vir na forma de particípio. O que é o particípio? São aquelas formas que sempre indicam um adjetivo, né, faz uma característica, que termina em ado ou ido. Exemplo, amar, amado, vender, vendido, partir, partido, tá certo? E assim por diante. Então, essas são as formas nominais. Então, se as conjunções lá, se as orações subordinadas forem introduzidas aí por uma dessas formas, a gente diz que a oração ela é reduzida, tá certo? Ela é reduzida. E a gente sabe que a oração subordinada, para ser a oração subordinada, tem que ter no mínimo quantos verbos? 2 verbos. Por quê? Porque se uma oração depende da outra, eu tenho que ter 2 verbos. Então, introduzidas tem que ter, né, na verdade, aí 2 verbos, tá certo? Que pode ser introduzido com conjunção ou sem conjunção. Com conjunção é desenvolvida, sem conjunção é reduzida. Olha um exemplo aqui da oração reduzida de infinitiva. É provável ele atrasar o ano. Olha só. É provável ele atrasar o ano. Percebeu aí que eu tenho duas orações? É provável e ele atrasar o ano? Sim ou não? Sim.
Aí, precisou de alguma conjunção? Não, não precisou de nenhuma conjunção. Por quê? Porque tem sentido completo. Eu não estou botando aqui na forma desenvolvida, eu quero dizer simplesmente na forma reduzida. Então, é provável ele atrasar o ano. Agora, como é que eu transformo isso para voz? Para voz não, né? Para oração aí subordinada desenvolvida. É só eu colocar o quê? Uma dica interessante para você, se você enxergar a questão, enxergar lá o quezinho, gente, que é a principal, né, conjunção que vem aí, não tenha dúvida, pode ter certeza, se tiver que, é oração subordinada desenvolvida e não reduzida. Porque para ser reduzida não pode ter conjunção. Então você pode ver aqui na reduzida do infinitivo, ó, é provável ele atrasar o ano. Então atrasar terminou com o quê? Com R. E a gente sabe que o infinitivo termina com R. Se eu fosse classificar aqui, como era que eu classificaria? É provável, olha só, oração subordinada, substantiva, reduzida de infinitivo. Oração subordinada, substantiva, reduzida de infinitivo. Ok? Beleza? E como é que eu deixo desenvolvido aqui, professor? É só você colocar o que aí? Por exemplo, é provável que ele atrase o ano. Ou seja, mudou até o verbo, porque o verbo aqui, para ser reduzido de infinitivo, tem que terminar em R. Já na desenvolvida, não pode, tá certo? Então, você vai ver lá. É provável que ele atrase o ano. Então, percebeu como é que eu boto a desenvolvida? É só usar a conjunção. Na gerúndia é a mesma ideia. Olha só, o exemplo aqui, ó. Mesmo atrasando o treino, ele disse que viria. Mesmo atrasando o treino, ele disse que viria. Atrasar é um verbo não. Mas está terminando em quê? NDO. Quando termina em NDO, a gente diz que está na forma do gerúndio. Então, eu digo que essa é uma oração subordinada, reduzida. Tá certo? Reduzida. Professor, e como é que eu transformo essa oração aí reduzida numa oração desenvolvida? É só botar o quê? Ó? Mesmo que atrasasse, ó, mesmo que atrasasse o treino, ele disse que viria. Mesmo que ele atrase o treino, ele disse que viria. Tá certo? Então, você pode ver aí que é uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Tá certo? Ok? Pessoal, se eu fosse classificar ainda, seria concessiva, mesmo que, embora, e por assim vai. Mas isso aí é outro tópico, a gente vai ver isso depois. Então, basta você perceber isso aí, ó. Teve, não teve conjunção, é o que? É reduzida. Se tiver a conjunção, é desenvolvida. Nesse caso aqui, não tem nenhuma conjunção. Basta você ver na frase o quê? O quê? Se vier esse que aí, pode ter certeza, ela não é reduzida. Porque para ser reduzida não pode vir com que, não pode vir com a conjunção. Tá certo? Tem que vir só o verbo na sua forma de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Como no primeiro caso aqui, ó, o atrasar, no segundo caso o gerúndio e o terceiro caso que a gente vai ver agora. Certo? Então, na forma do particípio, é aquela forma que a gente disse, que eu disse anteriormente, que é a forma que termina em ado ou ido. Então, pegar o mesmo verbo, inclusive, tem um exemplo do mesmo verbo que é para você não ter dúvida. Atrasar. Mesmo atrasado, ele disse que viria ao treino. Olha, atrasar. Qual o particípio de atrasar? Atrasado. Então, aí, ó, terminou em ado. Se fosse partir, partido. Mesmo partir do bolo, ele disse que não iria dividir. Olha só, mesmo partir do bolo. Tá certo? Então, isso aí a gente chama de oração subordinada reduzida de particípio, tá bom? Então, esse conceito que vocês devem observar. Se vier com conjunção, é desenvolvida. Se vier sem conjunção, é reduzida. Ela pode ser de infinitivo,
quando vem com R, de gerúndio, quando vem com NDO, ou de particípio, quando vem com ado ou ido, tá certo? Basta que a oração seja subordinada e não tenha conjunção, não seja introduzida por conjunção, para que ela seja em oração reduzida, tá certo? Então, vou passar alguns slides aqui que eu vou deixar para vocês aí, se vocês quiserem, na próxima aula, porque eles são extensos demais, aí vai causar, inclusive tem muitos exemplos aqui e talvez cause aí alguma confusão, mas eu vou deixar para vocês estudarem aí quando eu passar para o WhatsApp e daí vocês pegam depois, tá certo? Eu só vou botar alguns exemplos aqui ao final da aula que eu tenho aqui para que vocês entendam. Qual foi a dica que eu dei? Pronto, são esses exemplos aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Qual foi a dica que eu dei? Se vier com que, não vai desenvolver. Se vier sem o que, vai o que? Vai perder. Basta você lembrar disso. Se vier com que, vai desenvolver. Se vier sem o que, vai perder. Então, se a oração subordinada vier com que, vai desenvolver. Se a oração subordinada vier sem o que, vai perder. Tá certo? Esse vai perder é porque vai ser reduzida. Quando não vai perder é porque é desenvolvida. Então, observa o primeiro exemplo aqui, ó. A professora disse que, pronto, matou a questão. Basta saber disso. A professora disse que, se vier com que, vai desenvolver. Então, isso aí é oração reduzida? Não. Tá certo? Professor, como é que eu transformo, então, isso aí para oração reduzida, que vai perder? É só dizer assim, ó. A professora afirmou precisar de ajuda. Olha só, a mesma frase, ó. Só que uma tem o que e a outra não tem. Aqui não tem é reduzida, aqui tem é desenvolvida. Então, a professora afirmou precisar de ajuda. Se eu fosse classificar essa oração reduzida, ela seria reduzida de quê? Seria uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Por que infinitivo? Porque terminou em R. Tá certo? Então, é isso que você tem que levar para a sua prova. Na terceira, você marcaria como reduzida ou desenvolvida? Se vier com que, vai desenvolver. Se vier sem o que, vai perder. Então, aí, veio com que, vai desenvolver. Quando desenvolve, ela é reduzida ou ela é desenvolvida? É claro que é desenvolvida quando vem com que. Quando vem sem o que, ela é o que? Reduzida. Veio com que? Sim. Então, ela vai ser o que? Desenvolvida. Se vier com que, vai desenvolver. Então, aí seria uma oração subordinada desenvolvida. Tá certo? Mas olha a quarta aí, ó, como é que fica. Olhávamos os alunos brincando no pátio. Opa, professor, se não tem o que, vai perder. Então, eu entro como que aí? Como oração subordinada, o que, hein? Reduzida de gerúndio. Por que gerúndio? Porque termina em NDO. O gerúndio de brincar, brincando. Então, tá aí, ó. Tem conjunção? Não tem. Então, olhávamos os alunos brincando no pátio, tá certo? Então, aí seria uma oração reduzida. E olha a próxima, as duas próximas para a gente terminar. Assim que entrei na escola, soube do acontecido. Aqui tem alguma conjunção? Olha só, tem o assim que, ó. Assim que é adverbial, inclusive é uma conjunção adverbial. Mas apareceu o que? Vai desenvolver. Então, a primeira aí, a quinta, né? Seria o que? Uma oração desenvolvida. Olha a sexta. A sexta veio com o que ou sem o que? Veio sem o que. Então, vai ser o que? Reduzida, certo? Então, aqui, a quinta vai ser desenvolvida e a sexta vai ser reduzida. Professor, como é que eu sei que eu vou saber? Como é que eu sei que eu vou saber?
Como é que eu sei, professor, que é uma reduzida? É pela ausência da conjunção. Quando eu sei que é desenvolvida? Quando tem a presença da conjunção. Se vier a conjunção que, vai desenvolver. Se vier sem a conjunção que, vai perder, vai reduzir. Por isso que é reduzida, tá certo? Então, eu espero que vocês entendam aí. Então, como é que eu classificaria a última e a sexta? Oração subordinada, reduzida de gerúndio, tá certo? Então, espero ter aí ajudado vocês. Gravem essas dicas aí, tá certo? Essas rimas, que com certeza elas vão ajudar vocês a aprenderem mais, né? E melhor o assunto. Então, um beijo no coração de vocês. Espero ter sanado aí algumas dúvidas e qualquer outra dúvida que surgir, pode entrar em contato aqui pelo WhatsApp ou então deixando o seu comentário lá no nosso canal, no canal da escola, que a gente vai responder, ou então através das nossas lives também, tá certo? Então, um beijo para vocês, tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.